onde você vai ter uma maçonaria irlandesa que vai ser praticada aqui na França. Mas os irlandeses, eles não conseguiam se adaptar. As práticas eram bem diferentes. E aí eles pegam e trazem para si, em 51, uma loja que eles auto-intitularam de antigos. Não por serem mais antigos, porque a gente percebe pelas datas que eles são bem mais novos, mas pelo fato de se acharem detentores das práticas maçônicas tradicionais, digamos assim. E essa forma de fazer maçonaria, ela reflete até mesmo no layout do templo. Aqui você tem uma planta do rito moderno e aqui você tem uma planta do rito escocês. As diferenças são realmente gritantes. A começar, por exemplo, pela questão do pavimento, né? Aqui se chama pavimento quadriculado, aqui se chama pavimento mosaico. Se costuma chamar de mosaico relativo a Moisés, que jogou aquelas pedrinhas no chão do tabernáculo para forrá-lo. Essa é a explicação que geralmente se escuta. A gente discutindo isso no grupo da loja, e o nosso irmão Eduardo, ele pegou e colocou uma ideia muito interessante e disse, olha, eu não vejo o mosaico de Moisés. Veja a associação do nome ao aspecto religioso. Nós estamos num rito aqui teísta. Eu vejo o mosaico relativo aos mosaicos que os romanos faziam, os quadrados coloridos que faziam as imagens. E realmente faz muito mais sentido. Veja que essa visão de um irmão modernista, dentro de uma concepção mais racional e menos religiosa. Observemos, por exemplo, as colunas. Geralmente, quando se manda um aprendiz, fala um aprendiz, olha, vamos trabalhar aqui um tema. Aí, geralmente, qual é o tema que se passa para o aprendiz? Fale sobre as 12 colunas. Aí vem 12 colunas, 12 trabalhos de Hércules, representa as 12 casas do Zodíaco, representa os 12 apóstolos de Cristo. Sim, tudo bem. Agora, a pergunta que a gente faz, e o que é que isso tem a ver com o templo? É essa que é a questão. Tudo se leva para um lado esotérico e místico, mas que, quando você observa, não tem uma relação direta com a construção do templo. E é diferente do que você percebe aqui. Um layout mais simples, mais direto, e que tem, de certa forma, você tem esses aspectos simbólicos dentro de um campo religioso retirados. Como, por exemplo, no próprio teto, na abóbada. Isso aqui foi um trabalho que eu desenvolvi na época do rito escocês, e isso aqui me chamou muita atenção. Lendo um livro chamado Astrologia dos Templários, pela Masras, lá o livro desenvolve uma ideia muito interessante. Quando você tem, no dia 15 de agosto, que é o dia que se costuma de falar da Assunção de Nossa Senhora, há um alinhamento perfeito de um triângulo retângulo entre essas três constelações, Arcturus, Spica e Régalos, exatamente em cima dessas três cidades francesas. Então, você tem um triângulo retângulo na constelação e você tem um triângulo retângulo aqui no chão. Aqui, nessas cidades, tinham templos pré-cristãos, que quando a igreja chegou para catequizar, ela fez as igrejas em cima dos templos. Se adorava uma virgem de madeira que teria subido ao céu dia 15 de agosto. E essa virgem, a igreja pegou e colocou o nome de Nossa Senhora. Então, a gente percebe que dentro da abóbada celeste do rito escocês, que é de uma concepção teísta, notamos que há uma religiosidade presente no seu design. Que foi a pergunta que eu fiz ao irmão mestre, que ele não soube responder. Eu fui pesquisar. Quando você olha para o rito moderno, você nota, por exemplo, que é um layout que tem a ver com a ritualística do rito. Os trabalhos começam do meio-dia à meia-noite. Aqui você tem o sol vai do Oriente para o Ocidente. Que horas são, irmão segundo vigilante? Que horas termina o trabalho, irmão segundo vigilante? Então a gente percebe por que a luz está aqui. Veja a nossa estrela flamejante, que é exatamente a coluna dos companheiros. Então você nota que há um propósito maçônico na disposição do sol, aqui é a parte mais clara, a lua, a parte mais escura, o início e término dos trabalhos, os companheiros, tá? A parte mais escura onde ficam os aprendizes. Então notamos que há um layout que realmente tem mais a ver com a simbologia maçônica do que com aspectos religiosos. Então são duas formas bem distintas de se fazer maçonaria que se reflete no templo. E aí a gente percebe não só isso no templo, mas nos elementos que compõem o templo. A nossa instituição é uma instituição iniciática, e ela guarda muitos de seus segredos nos símbolos, nos mitos que foram criados. O mito do terceiro grau, por exemplo,
da construção do Templo de Salomão, do nosso arquiteto construtor. Então, esses mitos, esses símbolos, são transmitidos aos iniciados e também são ocultados de visões profanas. Quando nós temos sessões abertas, que todos os irmãos passam com a coluna e os visitantes chegam na outra coluna, eles ficam olhando aquilo ali como quem diz, que acha isso, eu não estou entendendo. Mas nós entendemos. E aí nós percebemos como isso se comporta no dia a dia. Como é que você constrói um símbolo desse? Aqui somente são só 2 esquadros simples. Um esquadro que você compra numa loja de construção, um esquadro escolar, um compasso escolar. Isso aqui, para qualquer um, tem um significado óbvio, direto. Mas a combinação deles cria uma simbologia que para nós é bem distinta. A questão do compasso associado ao esquadro, a retidão e a justiça. E a gente nota que o painel maçônico ele é muito curioso e poucos irmãos se detêm sobre ele. Porque dentro do painel maçônico você tem toda a loja. Você tem a corda de 81 nós, a orla denteada, o pavimento, você tem tudo. Tá? E os painéis, inicialmente, como nós sabemos, eles eram riscados no chão. Eram riscados com carvão, eram riscados com giz. Depois começaram a fazer tapetes, como o exemplo que nós temos aqui. E, posteriormente, nós temos hoje os painéis na forma que eles estão. E eles contêm toda essa simbologia. Aqui é o painel do primeiro, digamos, regulater, né, da regulação do maçom, que é de 1801. Eu diria uma busca por um ritual maçônico do rito moderno, que está aqui. Tá? Ele não está desenhado no regulater, ele está descrito. Aqui foi uma montagem que eu fiz exatamente pegando a descrição minuciosa de como ele estava colocado. Aqui nós temos um dos primeiros painéis maçônicos. E nós notamos que, inicialmente, o grau de aprendiz e companheiro, eles andavam muito intrínsecos. Às vezes, você já iniciava como aprendiz e, na mesma sessão, já passava como companheiro. E quando a gente observa, por exemplo, os painéis, esse aqui é o painel do Ritual do Grande Oriente de Lisboa, de 1909, esse aqui é o atual do Rito Moderno, nós percebemos que nós temos todos os elementos que compõem a loja, desde a corda, o pavimento, a orla, o esquadro, até a bússola, dando a orientação. Então, todos os elementos simbólicos do grau estão aqui presentes. E aí, claro, quando a gente vai observar alguns desses elementos, dentro dessa simbologia, que está tratando de simbologia, algumas coisas chamam a atenção. Por exemplo, geralmente se costuma colocar que o número 3, os números ímpares, o 1, o 3, o 5, o 7, são números muito místicos. Dos números pares, o único que, de certa forma, chama a atenção é o 12, que é 1 mais 2 dá 3, aquela coisa da tríade. Mas, pegando no Mackay, o Simbolismo na Maçonaria, volume 1, ele diz que, para os gregos, o 4 era o símbolo da perfeição humana. Então, o quadrado ou o cubo era esse símbolo da busca dessa perfeição humana. Tá? Então, aí nós temos a nossa pedra cúbica. Mas se nós percebermos, por exemplo, neste painel aqui, nós temos a pedra pontiaguda. Note que a pedra pontiaguda ela era presente em muitos rituais antigos do nosso rito. E ela nada mais é do que a soma de um quadrado com um triângulo, com a pirâmide, um cubo com a pirâmide. Aqui você tem o número 3, é o mundo inteligível, Platão. E aqui você tem o número 4, é o humano, é o sensível. Então nós temos um aprendiz que tem uma pedra bruta, que ele vai polir esta pedra a ponto de transformá-la na perfeição, de acordo com os gregos. E esta representação da pedra pontiaguda, ela é nada mais do que a soma da união, a soma ou união do inteligível com o sensível. Então, tudo isso a gente pode trabalhar dentro da simbologia. E veja que tudo isso foi tirado de um painel. Está bem aqui o painel. Então, essa simbologia aqui ela é bastante rica. Nós temos, por exemplo, aqui, esse livro ele está no Google Livros. Tá? Ele está gratuito. E embora este vazamento, um dos maiores vazamentos que eu já vi, Maçonaria Dissecada, que tanto o povo fala, está aqui o Maçonaria Dissecada, como você percebe, é um livrinho fininho. É um vazamento fininho. Esse não, tem mais de 100 páginas. Ele está em francês, mas você pode fazer a tradução do livro ali online pelo Google Tradutor. Só selecionar e botar para traduzir. Esse é um dos maiores vazamentos que eu já vi.
E aqui você tem inúmeros painéis. Observe aqui a pedra pontiaguda. Quando você vai fazer o estudo desse painel, a simbologia dele, dentro do grau 1 e do grau 2, ela está completa. Então, é uma simbologia riquíssima que você se deleita, e quando você começa a comparar com outros painéis de outros rituais, aí você realmente começa a entender toda a evolução do processo da simbologia maçônica. Nós podemos também trabalhar o aspecto da história e da ritualística por vazamentos. O Maçonaria Dissecada do Priest foi o primeiro que, de certa maneira, expôs de forma muito clara as práticas maçônicas inglesas e que eram praticadas na Inglaterra, que era a prática dos modernos, e também na França. Depois de 3 batidas distintas, que eu já tinha mostrado para vocês, que é o primeiro vazamento das práticas dos antigos. E também tem esse outro que eu já acabei de mostrar, que é um dos mais completos. Ele está gratuito lá no Google Livros. Podem acessar, baixar, fazer download, fazer tradução online. Ele é um material riquíssimo de estudo. Você pode buscar também isso nos rituais. Ora, o que acontece? Este vazamento aqui do Priest, Maçonaria Dissecada, ele foi, de certa maneira, muito interessante. Por quê? Porque o que se percebe é que a prática maçônica ela era oral. E nós sabemos que uma prática oral ela vai perdendo elementos com o tempo. Elementos vão se modificando. Eu acabo esquecendo como era uma determinada parte, acabo colocando, substituindo por outra coisa. E quando o Grande Oriente da França parte para a criação do seu primeiro ritual, e na época isso aqui não era visto ainda como ritual, tanto é que a gente tem o nome, o Regulador do Maçom. Isso aqui foram os cadernos copiados a partir dos cadernos de Venerável, do primeiro vigilante, do segundo vigilante. Esse aqui é o caderno do Venerável. Então, foi a primeira tentativa de botar aqui em uma publicação os graus 1, 2 e 3. Nós temos também, por exemplo, o ritual amiável. Aqui sim, a partir dele, nós temos, de certa maneira, a primeira concepção de ritual. E esta reforma amiável, ela foi adotada no Brasil. A base dos nossos rituais, elas são exatamente da reforma amiável. E aqui eu botei alguns outros rituais, por exemplo, aqui nós temos vários. Esse aqui é de 1962, é do grau de companheiro. Este aqui também, 1962, o grau de aprendiz. Esse aqui é de 1916. Ele pega com base o ritual de 1892, do grau de companheiro. Nós temos outro do grau de companheiro também de 1892, a base dele, mas ele é de 22. Então, quando a gente vai fazer essa viagem pelos rituais, a gente se encanta como eles mostram a evolução da maçonaria. Como é que a gente começa a partir do regular T e chega, por exemplo, hoje, aos nossos rituais. Está aqui, do rito moderno. Aqui estão meus 3. Então, é muito interessante. E aí, como eu disse para vocês, o regular T é o caderno do Venerável, tá? Que eram os manuscritos, você tinha vários cadernos, e ele vem, de certa maneira, sistematizar. É a base do que seria o esqueleto dos nossos rituais modernos. Aqui me perdoem os riscos, mas eu não sei pegar um livro que não faça anotações, eu tenho essa mania, eu não faço anotações em um papel, porque o papel se perde. Eu faço anotações no próprio livro, risco, marco, enfim. Nós percebemos aqui o layout da loja, nós percebemos o layout do painel, como ele é descrito minuciosamente, a mesa do Venerável, a questão das colunas, da inversão, enfim. Então, você tem a descrição minuciosa de toda a loja. E aqui está a planta da loja de acordo com o regular T. Coloca-se, por exemplo, que nós temos 3 luzes distribuídas no altar do Venerável, do primeiro e do segundo vigilante, mas que nós temos também 3 candelabros formando uma esquadria. Uma que está no oriente, a outra que está no sudeste e a outra que está no noroeste, formando essa esquadria. Esse tipo de esquadria, essa formatação, onde você tem 2 aqui e 1 aqui, ela é típica dos modernos. Há uma outra formatação de esquadria, onde ela vem neste sentido e fecha aqui. Essa é uma esquadria dos candelabros, que é típico da prática dos antigos, que são as 3 luzes, a lua, o sol e o mestre de loja. Quando a gente vai falar do rito, a gente pode buscar pesquisas históricas.
E aí temos como sugestão o Vilauta, em Ouro e Azul, é um livro muito interessante, vale a pena. Aqui do Celso Lima, você encontra hoje pela Trolha, e ainda está disponível, Rito Moderno. Esses dois do Vitor Guerra eu achei bem interessantes. Esse bem aqui, por exemplo, é um apanhado de vários artigos sobre o rito moderno que ele faz, que são vários autores, inclusive ele é um dos organizadores. E esse outro aqui é um dos mais recentes dele, onde ele faz, de certa forma, um apanhado muito aprofundado sobre o rito. Então, quem quer buscar pesquisa histórica, evolução do rito e aspectos do rito, realmente esses livros eles te dão um bom embasamento. Quando você fala de aspectos históricos, nós estamos voltados exatamente para a origem de nossa ordem. Nós temos as Ilhas Britânicas, aqui estão elas. Você tem Inglaterra, você tem Irlanda do Norte, você tem Escócia. A Inglaterra está numa situação muito delicada no século XVII, no século XVIII, politicamente, o que vai fazer com que haja um fluxo migratório para exatamente a França e a Irlanda. Então, por conta das questões políticas, da instabilidade política, que depois da família Stuart, a morte do rei, enfim, nós temos uma forte migração, não só a nobreza, mas simpatizantes também, políticos também e maçons. E aqui se desenvolveu, a partir desses ingleses que saem e vão para a França e para a Irlanda, dois tipos de maçonaria diferente. Uma maçonaria que vai ser chamada de moderna e uma maçonaria que vai ser chamada dos antigos. E quando eles retornam, e eles chegam lá na França, nós percebemos que a França é um berço de várias práticas maçônicas. No século XVIII, você tem irlandeses, você tem ingleses, você tem escoceses. A Grande Loja é fundada em Londres, em 17, Grande Loja de Londres. Tá? Na década de 20, a maçonaria operativa escocesa se estabelece na França. Em 25, nós temos já lojas modernas. Então, a maçonaria moderna já começa a surgir. Mais adiante vai originar o Grande Oriente da França. E aí, o que acontece? Nós temos uma separação. Na Inglaterra, essa que é a situação de modernos e antigos, ela se resolve com a união das duas grandes lojas, das duas grandes tendências, onde a prática dos antigos vai se sobrepor à prática dos modernos. E aí nós temos a grande loja unida da Inglaterra. Muitos se equivocam e dizem assim, é a potência mais antiga do mundo. Não. A mais antiga do mundo está aqui, 1717, que é a Grande Loja de Londres. A Grande Loja Unida da Inglaterra, ela é forjada em 1813 dessa união. Então veja que aqui você tem uma prática dos antigos que predomina. E na França? Na França você continua o desenvolvimento de uma maçonaria que começa a ganhar mais a cara do iluminismo, do racionalismo, e que vai ser chamada mais adiante de moderna. Nós temos as reformas de Murat, que, de certa forma, desviam um pouco o caminho, vamos dizer mais adiante por quê. Depois a Amiable, que é essa base do ritual que nós temos hoje, do rito moderno. A reforma Crucier, que é hoje o rito de referência do rito moderno francês restaurado, pegou como base de referência Crucier. Então, há toda uma evolução na França que faz uma distinção bem interessante entre a maçonaria da Inglaterra e a maçonaria na França. A prática, de certa forma, dos antigos e a prática dos modernos. E aí a pergunta que vai, e nós? Como é que nós estamos? Nós conhecemos essas adaptações? Como é que a gente entende isso? Por exemplo, uma situação que aconteceu, a gente conversando sobre exatamente essas adaptações, o irmão colocou uma coisa muito interessante. Veja bem, no nosso ritual, nós temos os traçados. Leitura do traçado. Aí alguém hoje chega e vai fazer a reforma do ritual. Aí diz, rapaz, ninguém usa mais isso não. Bota aí ata. Ele não entende que isso é uma concepção que já vem desde aqui. Você acaba quebrando parte do rito, você acaba atropelando parte do rito. Quando você faz algumas adaptações, e adaptações às vezes que elas não são tão, como se diz, tão felizes, digamos assim. Tá? Observa só, por exemplo, como é que a gente trabalha. Nós temos as 3 luzes, né? De acordo com o Goto, venerável, primeiro e segundo vigilante, dentro do rito moderno. Mas quando você vai pegar, lá no princípio, lá no regular T,
você percebe que você tem as três grandes luzes, são o Sol, a Lua e o mestre de loja. Notemos, por exemplo, que há uma diferença desde o primeiro rito do Regulatê entre o livro da lei e o livro sagrado. E essa polêmica até hoje é estabelecida. O nosso juramento, por exemplo, ele é feito em cima da Constituição, do Regulamento Geral, do Estatuto da Loja. Ele não é feito em cima do livro sagrado. O livro sagrado fica em cima da mesa do venerável, fechado. E no início, inclusive, se a gente for pegar bem aqui no Regulatê e no Ritual Amiável, eles não têm a presença da Bíblia. Ela foi colocada dentro da prática maçônica brasileira na década de 1960. A ausência das colunas das casas do Zodíaco, a inversão das colunas J e B, o posicionamento dos vigilantes. Nós não temos um vigilante no meio da coluna do sul, eles estão rente ao pórtico, rente à porta. A posição da estrela flamejante, a palavra de passe do aprendiz, que nos outros rituais não tinha, a inversão das palavras sagradas. Isso tudo foi feito exatamente após o vazamento das práticas maçônicas dos modernos, como uma forma de se resguardar, porque muito goteiro, como nós chamamos, estava pegando isso aqui, estava lendo e se passando por maçom. E a França fez essas alterações. Os antigos viam isso como uma coisa quase sacrílega, onde, na verdade, o que acontece é que a maçonaria é um corpus vivos, digamos assim, é um corpo vivo, e ela sofre alterações com o transcorrer do tempo, ela se adequa a situações, e ela teve que se adequar à situação para evitar a entrada de profanos se passando como irmãos. E aí uma das grandes polêmicas que a gente percebe dentro da história e da ritualística maçônica, do rito moderno, é a questão do grande arquiteto do universo. Geralmente se escuta assim, a presença do grande arquiteto do universo em nossa ordem é uma tradição. Primeiro, tradição vem do grego, exatamente para e ação de dar, parte, porção. Tradição é exatamente você pegar um recorte de um momento, de uma situação de interação do eu com o mundo e repassar isto a um outro. Desde quando o homem se estabeleceu no mundo e se entendeu como ser humano, ele busca entender as relações dele com o mundo, dele com a natureza. Então, é isso, toda essa evolução a gente chama de tradição. Então, não existe a criação de uma tradição. Tradição não é continuismo, não é preservação. A este respeito, eu, inclusive, sugiro a leitura dos irmãos, aqui do André Muniz, do Novo Manual do Rito Moderno. Ele bota no capítulo 12, a questão do grande arquiteto do universo, reflexões para o mestre maçom do Rito Moderno. Ele bota uma coisa que eu acho bem interessante. Ele diz assim: a maçonaria é, de acordo com essa visão, uma instituição eminentemente tradicional. O sonho maçônico, ou o ideal maçônico, é a estruturação metódica de uma pulsão rumo à ordem perfeita, à harmonia perfeita. A maçonaria não foi criada por um indivíduo ou por um grupo. A semente foi plantada no momento em que o desejo de ordenar, de estruturar, de construir veio à tona. Então, isso veio de uma tradição. Muitas vezes nós acabamos mudando o sentido da linguagem. E aí, obviamente, o nome tradição acaba sendo desvirtuado do seu sentido original. A maçonaria vem desse espírito maçônico, de uma instituição que busca essas grandes tradições, que liga o eu ao cosmos, o eu ao mundo, que faz com que o homem reflita e pense sobre sua relação com o mundo. E aí, quando a gente pega essa questão do grande arquiteto do universo, o que é que a gente tem? Na teologia clássica, o que é que Deus é? Deus é infinito e perfeito. Deus é imutável. Deus é todo-poderoso. E Deus criou tudo do nada. De repente, veio o verbo no início, e o verbo disse, faça-se a luz foi feita. Bem, se ele é um grande arquiteto, então não há espaço para o infinito e o perfeito. Porque nós partimos do princípio de que o progresso vem da evolução, do aprimoramento. E por conta dessa evolução e do aprimoramento, nós não somos imutáveis. Um arquiteto não é imutável. Um arquiteto também não é todo-poderoso, que não precise de uma proteção social estruturada.
E como é que um arquiteto vai criar algo do nada? Na verdade, o que nós percebemos é que exatamente o arquiteto ele coleta o que está à sua exposição, distribui as ferramentas, distribui a matéria-prima e dá ordem para os seus subordinados. Olha, você vai fazer essa parte aqui da construção, você vai fazer essa, e fica assessorando. Percebemos isso muito bem, por exemplo, da lenda do terceiro grau, do nosso arquiteto. Então, notamos que essa questão do grande arquiteto do universo, ela é, de certa forma, incompatível com as práticas maçônicas. Tá? E uma outra coisa, grande arquiteto do universo só existe em nossa instituição. Não existe nenhuma outra instituição. Ele surge como um símbolo para o iniciado e também para acalmar as autoridades religiosas. Porque, como a gente percebe, essas práticas elas não existiam antes. O que é que nós temos? Nós temos em 1637 uma maçonaria escocesa que faz um rito chamado Palavra do Maçom, que de certa maneira ajuda a transformar a maçonaria operativa em especulativa. Anderson, o pastor Anderson, é chamado para fazer a constituição da Grande Loja de Londres. Ele vai pegar muitas obrigações dos antigos construtores, vai uniformizar isso e tem a ajuda de Desegallier, que foi o terceiro grão-mestre da Grande Loja de Londres. E aí nós temos exatamente com a ajuda de Desegallier com o Anderson, a publicação da sua Constituição de 23, que é uma Constituição, diga-se de passagem, muito tolerante no aspecto religioso, uma Constituição muito neutra neste sentido. Ora, em 35, começamos a ter uma cristianização de alguns rituais. George Depayne, que foi o segundo grão-mestre da Grande Loja de Londres, sugere em 1740 a introdução da Bíblia em nossas práticas. Então, notamos que isso aqui não tinha, para agradar a Igreja Anglicana e assim acalmar o conflito que estava, de certa forma, iminente entre igreja e maçonaria. E aí você tem, com a Grande Loja, a Grande Loja Unida da Inglaterra, em 1813, o uso da Bíblia como livro da lei. Perceba só, então se a Bíblia Sagrada é o livro da lei, e se eu não utilizar a Bíblia Sagrada como livro de referência na minha religião? Então, quer dizer que eu sou, de certa forma, estou à parte desta lei? Veja que há um perigo iminente em misturar as coisas. E isso foi imposto como prática de regularidade. Por isso que, de certa maneira, essa questão do grande arquiteto do universo com o rito moderno cria na cabeça de muitos irmãos que não conhecem o nosso rito essa ideia, vocês são ateus, vocês não acreditam em Deus. Não. A gente apenas não mistura práticas maçônicas com práticas religiosas, como outros ritos fazem. E aí a Constituição de Anderson ganha uma nova versão totalmente intolerante, intransigente, dogmática, com a obrigatoriedade na crença do grande arquiteto do universo, como pilastra universal para a concepção de você ser aceito como maçom. Tá? Agora, quando a gente fala do rito moderno e o grande arquiteto do universo, é interessante perceber que ele está presente também no início. Até porque o rito moderno não tem essa afeição que nós temos hoje. Quando você parte de maçonaria dissecada, por exemplo, nós temos, na iniciação, o juramento é feito com a mão direita sobre a Bíblia. No grau 2, cita-se o grande arquiteto do universo. No grau 3, você tem apenas a palavra Deus. Quando você vai para o regular T, olha só o que o orador diz. Como domínio exclusivo da avaliação individual de seus membros, ela se recusa a qualquer afirmação dogmática. Quer dizer, o rito moderno ele não se coloca, de certa forma, dogmático. Tem como divisa liberdade, igualdade e fraternidade. E aí eu vou pegar um fragmento, me permita, do Villalta, em ouro e azul. Olha só o que ele coloca do nosso rito, que é muito interessante nesse sentido. A peculiaridade do ritual maçônico, do rito moderno e francês, é que ele se baseia principalmente na universalidade, nos elementos visíveis da luz. Quais são os elementos visíveis? O Sol, a Lua, são duas das três grandes luzes. A terceira luz é o mestre de loja. Sem se referir diretamente ao poder divino. O homem, o mestre de loja, é assim o centro dos mistérios da natureza. Tenta compreender os sinais através do estudo dos símbolos que o rodeiam. A crença em Deus não está excluída,
mas está dentro do âmbito pessoal dos irmãos. Viver essa compreensão da natureza, deixando os demais a plena liberdade de buscar, da busca da verdade, além de qualquer dogma ou imposição, seja de que tipo for. Quer dizer, se prega a tolerância, o respeito individual às crenças. Por isso a crença religiosa fica da porta para trás. Deixamos ela lá na sala dos passos perdidos. Quando nos adentramos na loja, nós nos adentramos de forma mais racional. Na iniciação, há referência ao Gadu e à glória do grande arquiteto, tá? E a promessa, não juramento, porque a promessa eu faço para os meus pares, para os meus irmãos. O juramento eu faço para com a divindade. Por isso há essa diferença no rito moderno. É feito em cima da Constituição do Grande Oriente da França, do Regulamento Geral, no nosso quadro, em cima do esquadro. No nosso caso, nós temos a Constituição do GOB, a Constituição do Oriente, enfim, o Regulamento Geral. Agora, quando você tem a evolução do rito moderno, nós temos o ritual Murat, ou a Reforma Murat, em 58, que, de certa maneira, tirou o rito moderno do caminho que ele estava e colocou ele no caminho de práticas maçônicas dos antigos, que pregou a questão da imortalidade da alma, da existência de Deus, uma dogmatização dessa concepção de Deus. E muitas coisas estavam desagradando aos irmãos das lojas. Por exemplo, as práticas iniciáticas eram muito barulhentas, com provas que, de certa forma, não tinham nada a ver com a ritualística maçônica. Então, isso já estava incomodando muitas lojas. Soma-se isso com essa questão dessa religiosidade que começa a aparecer dentro dos rituais. Então, nós temos aqui a formação do Grande Colégio de Ritos em 86, 87, e, em cima disso, na verdade, o grande orador da época, que depois se tornou grão-mestre, o Amiable, ele propõe uma reforma. Ele faz uma consulta às lojas e, exatamente na questão dos pontos fundamentais da reforma. E nós temos aqui o rito moderno, o rito francês, ganhando a cara que ele tem hoje. Ele parte exatamente tirando essas referências ao grande arquiteto do universo, essas concepções de cunho religioso que estavam presentes nos rituais simbólicos no 1, 2 e 3 são tirados. E a Inglaterra rompe com a maçonaria francesa exatamente por isso, a chamando-a de irregular. Onde, na verdade, a gente percebe que a coisa não é bem por aí. O rito moderno, ele é mítico. Cuidado, a palavra mítico, que trabalha os mitos. O mito da construção do templo, o mito do desbaste da pedra bruta, da pedra polida, o trabalho da pedra polida, são mitos. Símbolos, alegorias, é diferente do místico. Então, são ritos de passagem da treva para a luz, da construção do templo, do mito irânico. Então, de certa forma, nós temos um pouco da estrutura dos 3 graus aqui. O que é que nós não encontramos no nosso rito? Nós não encontramos pensamento religioso, pensamento esotérico, místico, mágico, ocultista, isso não. Tanto que eu mostrei para vocês a disposição do templo, da abóboda, e a gente percebe o reflexo disso na concepção de como você constrói o templo maçônico. E aí, claro, nós temos essa diferença entre o livro da lei e o livro sagrado. A Grande Loja Nacional Francesa, hoje, ela se aproxima da Grande Loja Unida da Inglaterra. Ela usa a Bíblia nos seus trabalhos. Cuidado, nós temos lá na França vários orientes. Nós temos o Grande Oriente da França, a Grande Loja Nacional Francesa, tá? E ela veja que essa prática aqui, de certa maneira, ela fere um pouco essa concepção da liberdade que o rito moderno dá, do caráter não dogmático dele. A partir de 69, foi colocado aqui para nós, no Brasil, que a Bíblia Sagrada seria o livro da lei. Entretanto, as nossas práticas de promessas, não juramentos, desculpem, não são feitas em cima do livro da lei ou Bíblia Sagrada, como é colocado aqui. Ela fica fechada em respeito à questão da diversidade e do pensamento religioso de cada irmão. Como falamos, o rito moderno não mistura práticas religiosas com práticas maçônicas. Quando a gente fala de história ritualística, nós temos esse belo livro do José Baeta, por exemplo, que ele tem muitas informações interessantes. O do Walter Celso, que eu mostrei para vocês também, e o do André Muniz. Aqui você encontra muito de história e muito de ritualística. E aí vem sempre aquela pergunta. E aí, a gente veio de onde?
O Mackay coloca uma origem inaukita, que a gente veio lá de Noé, dos descendentes de Noé. Por favor, não dá. O rito moderno trabalha com especulação filosófica, dados históricos, lógica. Não trabalha com especulação religiosa ou uma criação de uma fantasia. Colocar que Adão foi o primeiro maçom não dá para engolir, me desculpem. Colocar que Noé foi maçom também não dá. Que viemos do Egito, dos fenícios, babilônicos. A respeito disso, inclusive, para quem está nos graus superiores, graus capitulares, esse livro aqui é muito interessante. São os grandes iniciados. Tem muita coisa interessante nesse sentido aqui, que pegam as sociedades ancestrais que existiam. Por exemplo, sociedades do Egito, os babilônicos, os gregos, os romanos. E a gente herdou alguma coisa disso. Tem uma corrente que diz que viemos dos templários. Nós vamos ver o Castellani defendendo isso. Um que diz que nós viemos da maçonaria operativa. O Vitor Guerra, ele já começa, nesse livro aqui mesmo, a trabalhar uma teoria de que nós não viemos da maçonaria operativa. Ué, Jorge, baseado em quê? Baseado exatamente no Regulatê do maçom. Como assim? Eu te explico. Tem uma passagem no Regulatê do maçom, está aqui ele, no grau de companheiro, dá para ler, mesmo que tenha aprendiz, que diz assim, na hora do catecismo, né, para pergunta e resposta. Quantos tipos de maçom existem? Existem 2 tipos, um de teoria, outro de prática. O que os maçons aprendem? O que os maçons aprendem de teoria? Uma boa moral que serve para purificar as nossas maneiras e nos tornar agradáveis a todos os homens. O que é um maçom de prática? É o trabalhador da construção. Então, nós percebemos que há um maçom de teoria e há um maçom de prática. Então, isso aqui já mostra são indicativos de que a nossa ordem, ela surge a partir, baseada nos preceitos operativos, mas que ela não surge da maçonaria operativa e se evolui para a maçonaria especulativa, porque havia o maçom operativo e o maçom teórico, que no caso seria o especulativo. Tá? Aqui nesse livro, O Rito Moderno, do Castellani e do Frederico Costa, ele coloca a teoria de que nós viemos da maçonaria operativa e que viemos originário dos templários, tá? Que fundaram uma companhia operativa em 1312. E aí depois você teve a grande loja de Londres, que foi fundada por essas lojas operativas. Tudo bem. Agora, quando nós pegamos no livro do Baeta, ele nos dá informações muito curiosas, mostrando corporações operativas muito antes dos templários. Por exemplo, aqui nós temos a Carta de Bolonha de 1248, bem antes. São só 16 páginas, 61 artigos. Ela está disponível também para download. E aí você nota o interesse de intelectuais por práticas maçônicas. Registrado no cartório de Bolonha, nós temos 371 nomes de mestres de ofício, 2 escrivães públicos, 2 freis e 6 nobres. Então, essa carta de Bolonha, registrada em cartório, exatamente sobre essa corporação, mostra que essa teoria de que nós viemos de uma origem templária, ela joga por terra. Nós temos também, por exemplo, e aqui fala sobre o poema Régios, que é um pouco mais complexo, que são lendas, episódios bíblicos, descrições de normas morais, dividido em 9 partes. Dessas 9 partes chama a atenção a história do ofício construtor, cuja origem estaria na geometria de Euclides, no Egito, chama a atenção das artes liberais, aritmética, música, geometria, astronomia, lógica, gramática, retórica, falamos disso aqui antes, o irmão falou sobre isso aqui há pouco, né? Então, nós temos também o manuscrito de Cook, né? Que é também uma prática do século XV, no caso, dividido em 2 partes, os artigos e a história, o Jorge Alberto, acabei de perceber o erro aqui, e a geometria e a arquitetura, e o livro dos deveres. Fala sobre a construção do Templo de Salomão. Agora, ele não cita o mestre Irã, fala das artes liberais, figuras como Tubal-Caim, Pitágoras, e Morde, que foi o bisneto de Noé, está lá no Gênesis. Faz referência às Constituições de 23 de Anderson. Tá? Então, realmente, nós temos grandes histórias dentro da maçonaria operativa
que nos apontam que esse caminho que foi colocado aqui, que nós viemos de corporações e que saímos dos templários, é um caminho que, na verdade, não procede. Eu não estou aqui, de certa forma, desacreditando os autores. São dois autores de grande referência. Entretanto, na época que esses livros foram produzidos, havia poucos livros para se pesquisar. Então, muitas vezes, o irmão ele acabava tendo que fazer referências em cima de suas próprias referências. Coisa que hoje, com o leque de abertura que você tem, da quantidade de material sobre o rito moderno publicado, nós podemos realmente estudar mais a fundo e chegarmos a conclusões mais exatas e precisas historicamente sobre a nossa ordem. E aí, para refletir, alguns aspectos para nós refletirmos. É difícil ir além da compreensão dos rituais maçônicos, sem que a gente passe por essa questão de estudo e de pesquisa histórica. Porque senão, a sessão, como eu disse no início, se torna algo mecânico. Eu não tenho na minha concepção toda essa evolução, esse corpus, dentro da parte da simbologia, da ritualística, da história, da evolução dos rituais, dos painéis maçônicos. Entender quem somos hoje parte de sabermos o que fomos e por que mudamos e principalmente como mudamos. A maçonaria está repleta de conhecimentos a serem desvendados, simbólicos, míticos, filosóficos, históricos. Então, por onde eu começo a leitura? Pelo que mais me interessa, pelo que mais me agrada. Eu, particularmente, gosto muito da questão da história maçônica, da evolução dessa história maçônica, do aspecto filosófico e do aspecto simbólico. Gosto também do mítico, mas o simbólico me chama mais a atenção. É certo que os tempos mudam, e os rituais acompanham essas mudanças. No entanto, temos que observar se tais mudanças desvirtuam ou não da nossa linha mestra, nossas práticas ritualísticas. Percebemos, por exemplo, que a introdução da Bíblia Sagrada é, de certa maneira, algo que não vai ao encontro das origens do rito moderno, principalmente do ritual de referência que nós adotamos no Brasil. E aqui nós temos a bibliografia, que é para mostrar para os irmãos como nós temos muito material para pesquisar sobre o rito moderno. Tá? Então, hoje, realmente, nós temos um material muito farto para a pesquisa. Basta que a gente se debruce sobre isso, porque aí a gente volta à nossa primeira pergunta. Rito moderno, e agora? Para onde é que eu vou? O nosso ponto de partida e o nosso ponto de chegada, como eu sempre disse, são os nossos rituais. Aprender a conhecer o nosso ritual já é o primeiro passo para a gente entender o nosso rito, tá certo? Meus irmãos, eram essas as palavras que eu tinha a dizer. Estou à disposição dos irmãos para qualquer pergunta ou indagação.